Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz esteja conosco mais uma vez. Graças ao bom Deus, graças a Jesus, nós estamos aqui hoje. Escolhemos estar aqui. Isso é importante porque já faz parte da caminhada que a gente pretende seguir. Escolher um caminho melhor. E isso é muito importante. Hoje nosso irmão Altair vai falar sobre gravidez na adolescência, né? É um tema que precisa ser discutido, que precisa ser conhecido, né? E que precisa buscar soluções cada vez mais no nosso viver, para que a futura geração não sofra tanto os delírios da carne, possam viver num patamar de espiritualidade melhor, né? É um desafio para nós, pais, mães, avós, né? E isso é muito importante. A gente quer agradecer, em primeiro lugar, todos aqueles que participaram da nossa festa junina, né? Do nosso arraiá. A gente agradece a todos. Eu, infelizmente, nesse momento não estava aqui, estava no meu campo de meditação, que é meu trabalho noturno, mas eu soube que aqui teve muita coisa bonita e bacana. A gente quer agradecer. Vamos agora elevar os nossos pensamentos, buscar esse ponto de equilíbrio que essa casa está nos proporcionando nesse instante, para que os nossos corações se acalmem, nossas mentes se aquietem, que a gente possa ouvir não só o nosso palestrante, que a gente possa ouvir a espiritualidade, possa ouvir Jesus falar no nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo que o Espírito nos dê hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Que Jesus esteja conosco. Bom dia a todos. Nós vamos rogar a Jesus e a espiritualidade amiga para que nos conduza nesse estudo, um estudo sério, um assunto muito delicado, mas a gente quer frisar aqui que nós estamos trazendo a luz da doutrina espírita e a luz de Jesus. Então, provavelmente pode ser dito alguma coisa aqui que às vezes nos agrida, né? Pelo andar que está a sociedade. Caso isso aconteça, depois a gente está aí para dar as explicações de onde veio o estudo, de como foi feito o estudo. Nós embasamos o estudo no livro Um Desafio chamado Família, Geomar Zamelli Margarete, na lição 26. Só essa lição dele já é um campo vasto de estudo. Nós buscamos outros meios também de estudo para tentar trazer algo aqui que possa impactar no nosso dia a dia, sobre a gravidez na adolescência. Esse livro é de 1999. Ele fez um estudo partindo de 1977, onde a sexualidade do jovem iniciava dos 13 aos 16 anos nos homens, nos meninos. Em 99, quando ele terminou o estudo que veio o livro, já tinha um aumento de 30% nesse aspecto de gravidez na adolescência, período de 2 anos. E começando a pegar a faixa de 10, 11, 12 até os 15 anos. E ali, meninos e meninas. Falando de uma criança, 10 anos, grávida, é inconcebível. Não tem porquê, não tem sentido. O que a gente pode deduzir disso, o que a gente pode perceber, é que essa criança não teve infância. Não teve infância. Imagina você com 11, 12 anos sendo mãe. Cria-se um novo problema para a sociedade. Quem que vai criar essas crianças? Pais, são os avós. Porque uma jovem dessa idade não tem condições. E aí deixa com os avós. Nós vamos perceber que durante o estudo
nós pais, de alguma forma, contribuímos. E contribuímos por um simples aspecto: afastar do Evangelho de Jesus. Dentro do estudo, ele traz logo de início que você tem celular, revistas, televisões, textos publicados, jornais. Em 99 você tinha 30 edições na banca falando do mesmo assunto, que é a gravidez. Esse tremor que vocês estão vendo aqui, gente, isso faz parte da mediunidade, viu? Isso daqui a pouco para. 30% do que era, tinha 30 edições específicas, para esse tema, gravidez na adolescência. E foi aumentando, de modo que chegou em 1999 com uma gama de informações. Através de um trabalho feito pela Regina Duarte, uma colunista da Folha de São Paulo na época, que fez um estudo grandioso nessa área, 5% desse estudo trazia um conteúdo edificante. 95% do que era publicado vinha para a indução das crianças ao sexo. Desenhos, reportagens, programas. Quem lembra aqui daquela programação Malhação? Vocês lembram? Que hora que passava a Malhação? 5 horas da tarde, hora que os pais não estavam em casa. O que você tinha na Malhação? O que era induzido ali dentro? Casais separando, casais tendo relações fora do relacionamento e jovens tendo sexo sem compromissos. A geração que pegou esse período vem formando uma consciência dentro daquilo de naturalidade. Só que é muito simples você chegar numa televisão e falar sobre uma separação, por exemplo. É bacana, né? 2 casais bonitos, lindos, vida resolvida, separam, um vai morar numa casa, o outro na outra, e materialmente o problema está resolvido. E aí nós vamos entrar no campo espiritual, que é o que nos interessa, no campo do espírito. Porque para a sociedade isso está resolvido. Quando você vê numa novela que traz as consequências dos atos ali praticados, somente é no último capítulo, que é o que o vilão vai se dar mal, aí acaba a novela. Mas já mudou o conceito dentro do caminhar todo da novela. O que impacta para o espírito, para um jovem? Porque nós vamos começar essa abordagem da seguinte forma: espírito não tem sexo, como a gente conhece, masculino e feminino. Não tem. Eu posso, numa encarnação, estar homem, como estou nessa, no sexo do gênero masculino, e na próxima encarnação tem no feminino. Vão trabalhar valores diferentes, valores morais que vão dar crescimento para o meu espírito. Então, a definição para a gente de sexualidade não é a mesma para os espíritos. Eles veem de forma diferente, eles observam o ser. Tanto que na pergunta 695 do Livro dos Espíritos sobre o celibato, eles dizem assim: sobre o casamento, quando 2 seres se unem, eles não falam de homem e mulher, 2 seres, eles estão falando de espíritos. Quando os 2 espíritos se unem naquela encarnação, né, e aí vem as observações de responsabilidade, de conduta. Para a gravidez na adolescência, que é o nosso foco, nós vamos pegar no lar. Um lar equilibrado, filhos equilibrados. Um lar desajustado, filhos desajustados. É um princípio básico. Mas é somente um lar? É somente uma informação? Jovem precisa ter manutenção da informação, ser constante, sem provocar em tempo indevido. O que é isso? Deixar, observar e manifestar, e no momento certo levar as informações cabíveis. Dentro desse estudo que nós falamos, essa jornalista fez uma reportagem, uma busca, 95% buscam informação de revistas e televisão, 63% só em televisão, e 50% com os pais, porque existe um tabu. Nós, como pais, às vezes as crianças vão perguntar alguma coisa e você fala: não, isso não é a hora não, mais para frente a gente resolve. Escuta, se a criança suscitou a dúvida, se ela trouxe a dúvida, é porque está na hora.
É porque precisa de uma abordagem. O meio está oferecendo o contrário, o desequilíbrio. Nessa observação, nessa questão dos pais que eu quero abordar agora, e aí eu peço atenção, gente, isso aqui não é crítica para ninguém. É só para a gente raciocinar. Em Belo Horizonte, há uns anos, 15, 20 anos atrás, houve uma apreensão de crianças na Avenida Afonso Pena, no alto da Avenida Afonso Pena, onde estava tendo uma festa de crianças aí nessa idade de entre 11 e 14 anos, que os pais deixavam as crianças na porta e buscavam determinado horário depois. E o pessoal que é responsável pela vigilância, né, o juizado de menores, deu uma batida e lá dentro estava tendo bebida, droga, sexo com essas crianças. Foi todo mundo na delegacia. Eu lembro da reportagem no dia seguinte, os pais dizendo que jamais poderiam imaginar que podia estar acontecendo aquilo ali dentro. A pergunta que fica é: como que você libera seu filho para entrar no ambiente sem saber o que está acontecendo lá dentro? Por que eu estou trazendo isso? Porque o índice de gravidez nesses ambientes, nas festas atuais, em que os pais levam e deixam as crianças, que virou moda. Virou moda. Se você tem uma criança, se ela vai para uma festa, seja na casa de quem for, procure saber pelo menos quem é, como vivem, de que maneira enxergam a vida. Não vão no natural não, porque vai dar errado. A criança não está preparada, o espírito, como eu disse, ele não tem sexo. Ele traz os valores de encarnações passadas. Nós pais começamos a pecar onde? Moda. A moda é vestidinho curto, calcinha curta, sempre mostrando o corpo. Ah, mas é bonitinho. Você expõe seu filho a um campo vibracional que ele ainda não está preparado para vivenciar. O problema não é a cabeça da criança, o problema é a cabeça do desequilibrado. Porque quando você veste sua criança dessa forma, você está pondo ela numa vitrine. Facebook, todo mundo bonito, lindo. Você joga seu filho num campo vibracional. Gente, o que é esse campo vibracional? Eu estou passando na rua, passo uma criança vestida desse jeito, eu tenho um desequilíbrio, eu começo a mentalizar, minha energia vai. Se aquele espírito teve comprometimento na área da sexualidade em encarnação passada, ele vai acolher essa energia, porque isso é patrimônio dele também. Daqui a pouco a criança está em desequilíbrio. Domínios da Paixões, né, André? Tem um livro chamado Os Domínios da Paixões que trata disso. É muito sério essa questão. Essa questão, todo mundo usa, todo mundo faz. Não, gente, para o espírito tudo impacta. O impacto é sério. A criança precisa ser criança. Ela precisa ter um lar, uma estrutura. A vestimenta da criança tem que ser grande. Mas a sociedade usa. O problema da sociedade. Quem importa a sociedade, importa seu filho. Porque daqui a pouquinho o problema vai bater dentro da sua casa. Ela entra no jogo da sensualidade. Você tem um mundo com desequilíbrio. Você põe sua filha para desfilar dentro desse mundo. O que vai acontecer? Nós tínhamos várias vertentes, como tem aqui no livro, eu mostro para vocês as 4 situações, mas buscando trazer alguma coisa que seja para nossa observação do dia a dia. Nem tudo que a sociedade nos oferece a gente deve aceitar. Durante a pandemia eu recebi um vídeo que, quando eu estava estudando, eu lembrei de uma mãe que entrou numa quadra e chegou a agredir o professor. Era uma aula de estudo lá de artes, e eles estavam dançando aquelas músicas sensuais, e o professor enfrentou a mãe e ela enfrentou. Que estudo é esse? O que minha criança está buscando lá fora na escola? Eu lembro que na minha geração a gente tinha aula sobre doenças sexualmente transmissíveis, que depois cortaram. Nós temos outra ferramenta hoje, gente, que é um perigo, que é o telefone. A criança tem acesso a conteúdos sexuais com muita facilidade.
como nós estamos falando de espírito, como isso, o espírito traz isso dentro dele, que é patrimônio. Eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais forte. Imagine que eu, na encarnação passada, tivesse problema com o alcoolismo. Desencarnei altamente comprometido com o alcoolismo. Volto para o plano espiritual, é feito todo um trabalho de preparo para que eu tenha a minha reencarnação e que nessa próxima encarnação eu possa me reequilibrar nessa área. Recebo como pai e mães, são selecionados, eles se comprometem em me ajudar a me afastar do álcool, mas a gente sabe que quando você se reencarna, quando você tem um problema daquela natureza, por exemplo, o álcool, você vai encarnar no meio de pessoas que têm essa dificuldade, porque faz parte da tarefa. E aí você reencarna. Eu reencarno. Na primeira infância, chega na festa, uma pessoa toma um gole de cerveja, pega meu bico e fala assim: olha aqui que é para ele não aguar, e põe na minha boca. Eu, espírito comprometido de encarnações passadas, tenho um turbilhão de acontecimentos nesse simples ato. Aquilo que estava adormecido vem com toda a força. Aos 5, 6, 7 anos, eu estou muito propenso a ir para a bebida e desequilibrar novamente. Assim é na sexualidade. A sexualidade é da mesma forma. Sexualidade, gente, se você der vazão para o pensamento, isso falando em adultos agora, você vai para o desequilíbrio. Você vai para o desequilíbrio. Eu escuto muito alguns irmãos nossos aí que falam sobre o Evangelho. Eu escutei uma vez aquele R.R. Soares, que é um pastor. Gosto muito de ouvir a pregação dele, da parte evangélica. E ele contando um caso de um amigo dele, empresário evangélico, que chegou para ele e falou: olha, eu não estou podendo olhar para minha secretária, eu estou alucinado com ela. Ele casado, ele virou e falou: não, vem cá. Aí sentaram, foram fazer uma oração, fizeram o evangelho à maneira deles, ele começou a fazer. Dias depois ele encontrou com esse pastor, e o pastor falou: e aí, como é que está? Ele falou: rapaz, você acredita que 2 dias depois eu olhei para ela e observei que não era aquilo tudo? O que quebrou aí? A sintonia, a energia. Dentro da doutrina a gente fala o seguinte: o passarinho pode pousar, mas ele não pode criar asa. Numa adolescência, tudo é importante. Toda conversação de um adolescente é importante. Você tem que observar a maneira dela dentro de casa, da criança, tanto para o menino como para a menina. E toda linha ou acontecimento que mostra um pequeno desequilíbrio para uma área ou para outra precisa ser trabalhado. Mas não é com xingo, não é com briga, não é com proibição, é a luz do esclarecimento. É trabalhar antes que o fato aconteça, antes que a coisa se estabeleça. Não tem como você soltar uma jovem hoje, isso eu posso falar com toda certeza, para uma festinha sozinha. Isso não é avanço social, isso é desacompanhamento dos pais. A gente observa, gente, eu volto a colocar aqui, nós estamos falando da luz da doutrina, fica uma conversa pesada. A sociedade de psiquiatria tinha por princípio dizer que você não deveria dar um celular para uma criança até os 9 anos, já passar para os 14. Pelo número de informações que o celular traz e o desequilíbrio que ele pode causar. Mas nós vamos para o mais fácil. Ah não, mas todo mundo tem, fulano tem. Tá, então não teve jeito, a criança tá, observa o que ela tá. Ah não, mas eu ponho bloqueios. Ô, gente, criança hoje dá aula na gente de tecnologia. Precisa ter um limite, a criança precisa saber voltar àquele tempo que a gente tinha, a hora de tomar o café, a hora de almoçar, a hora de jantar, a hora do lazer, a hora de dormir. Ah, mas a festa hoje começa às 11 horas da noite. Sim, meu filho, não vai. Porque é o horário dele estar dormindo, ele deve ter um sono físico, do físico, para o espírito poder recuperar energias e informações. Está ficando claro até aí, gente? Está dando para esclarecer?
Porque é o seguinte: você já viu alguém ou algum programa de televisão trazer as consequências de uma gravidez na adolescência? O depois? Eu até agora não vi nenhum. Quem sofre as consequências é a menina ou o menino que está envolvido e os pais. E ali, nós temos um exemplo próximo, não vou trazer o nome. A jovem já teve um filho, o pai e a mãe estavam criando. Já teve o segundo, o pai e a mãe estão criando. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter o terceiro. Falta de instrução, falta de amparo. A partir do momento que teve o primeiro, aí entra o posicionamento dos pais. Vou te ajudar no que for possível, mas a responsabilidade é sua. Escolha. Se você deu uma informação, se você levou a informação, você pode olhar para a criança estudar, hora que a mãe for para a escola, mas acabou aquele negócio de festinha de sair com os amigos. Se sair, tem que levar a criança, não é, filho? Nós não podemos e não devemos avaliar a irresponsabilidade. Está no texto aqui. Ele trata dessa forma. Porque senão nós contribuímos para que o jovem continue dentro daquela forma. E o que a espiritualidade espera da gente é o simples, é o básico. É pôr o freio. A gente sabe que tem casos que são complicados. Que tem família que é complicada, que tem espírito que é complicado. Aliás, todos nós temos as nossas mazelas, dificuldades, lutas. Hoje o tema é esse, gravidez na adolescência. Mas nós temos tantas outras variáveis que a gente luta. O que os jovens de hoje estão pedindo aos pais e rogando é limite. Limite, freio. Não deixar expor. Há poucos dias, eu vou trazer isso como exemplo, minha neta teve uma festinha na escola. Festinha da escola foi naquele parque grande ali da Pampulha. Guarabara, obrigado. Então tem os setores, são uma espécie de umas cabanas que eles fazem e fazem o aniversário ali. Meu filho levou e nós buscamos. Lá você entrega, mas estava o pessoal da escola. Um detalhe que chama a atenção dele: nós chegamos para pegar, falamos na portaria que ia pegar, não pediram o documento, subimos. Entramos e saímos com a criança sem ninguém barrar. E ele ainda comentou, falou, não volta, não vai voltar de novo. Simplesmente falando que ia buscar uma criança. Temos o nome dela, poderia ter dado outro. Mas o que teria que ter acontecido se é com criança? Quem que você é? Pai? É avô? É tio? É responsável? Você tem que ter o nome da pessoa que está retirando a criança. Ela estuda, por exemplo, no Santa Maria. Eu tenho no telefone a carteirinha dela e sou autorizado por uma necessidade a pegar. Somente pega minha nora, meu filho, eu, e eu acho que o pai dela também tem, se não estou enganado. Só essas pessoas. Isso é controle. E precisa ser assim. Precisa ser dessa forma. Ah, mas isso é excesso? Não. Isso é você dar para a criança aquilo que ela tem condições de administrar. Quando a gente fala do jogo da sexualidade, gente, no espírito, tudo funciona através do pensamento. Tudo inicia no pensamento. Quando a gente fala das reportagens, das matérias, às vezes uma simples frase te abre na mente algo que deveria estar estacionado e que naquele momento você não tem condições de se manter em equilíbrio. Nós adultos somos influenciados com isso. Vou dar um exemplo aqui de como que isso funciona. Consulta uma geladeira na internet hoje. Pega seu telefone, vai lá e olha o preço. Você começa a receber mensagens de geladeiras. Nós fizemos essa experiência, eu fiz com o André ver. Na quinta-feira uma pessoa me mandou e falou, essa é a geladeira que você está precisando. Eles vão preparando a sua mente, vão batendo, aquilo que era só uma pesquisa passa a ser um desejo, o desejo passa a ser necessidade, e se você bobear, você fecha. No campo da sedução é a mesma coisa.
eu começo a trabalhar sua mente aqui, para mim ter um resultado aqui na frente. Se meu lar trata a sexualidade de uma maneira muito pueril, muito vulgar, sem conversar, eu vou atrair para o meu lar que tipo de espíritos? Compatíveis com esse tipo de atitude, não é? Com a sensualidade. Quando eu visto minha criança com a roupinha de shortinho curto, como a gente vê aí, né? As meninas seminuas na rua, gente, isso estão servindo de instrumento para um grupo de espíritos voltado a esse tipo de energia. A esse tipo de energia, eles se atraem. E a pessoa fica extremamente vulnerável. Se da parte que a gente pode ver, a gente já está tendo dificuldade, imagina a parte que a gente não vê. E pior, a maioria dos casos, quando a criança cai em desequilíbrio, os pais jogam responsabilidade para a criança. Nós temos dificuldade em assumir aquilo que é de nossa responsabilidade. Um hábito hoje simples nas famílias: namoradinho dormir na casa da namorada e namorada dormir na casa do namoradinho. Não pode dar certo, não vai dar certo. Nenhum dos dois estão preparados e capacitados para aquilo. Vai vir uma gravidez. É uma inversão de valores. Quando a criança tinha que estar aprendendo coisas sadias, que vão dar para ela uma encarnação de equilíbrio. E aí, quando eu falo encarnação de equilíbrio, não é sucesso financeiro não, viu gente? Que cada um aqui tem uma programação divina dentro da sua reencarnação. Mas um equilíbrio para as necessidades que ela possa passar. Eu estou deixando ela exposta a todo tipo de informação. A todo tipo de informação. As necessidades criadas pela matéria afastaram os pais de dentro de casa. Antigamente trabalhava a mulher fora, o pai fora e a esposa ficava em casa. E era muito comum os pais da gente conhecer a gente pelo olhar. Meu pai era assim. Meu pai era mecânico, minha mãe do lar. Meu pai sempre que chega em casa já não está mais conversando no plano físico. De bater o olho nos filhos, ele falava: fulano está com problema. E pasmem, ele teve 13 filhos, 14, morreu recém-nascido. Mas ele conhecia todos. Porque naquela geração a gente tinha uma coisa básica. Era uma televisão e todo mundo sentava para assistir televisão na sala. O controle era dele. Assistia o que ele queria. Ali, pelas nossas reações, ele passava a nos conhecer. Pelo que passava na televisão. Cada um reage de um jeito, cada um reage de uma forma, cada um tem uma necessidade. Graças a Deus, nenhum se perdeu. Muita luta, mas o Evangelho, Jesus sempre teve dentro da nossa casa. O culto no lar sempre teve. Foi Ele que nos abriu essa porta que a gente está caminhando hoje. E isso para o adolescente é muito importante, pois não. Ontem nós tivemos reunião de pais e teve uma mãe de lá que a filha foi avisada por causa do celular, foi através do celular. A menina do 8º ano, com 13 anos, e isso já aconteceu mais ou menos uns 2 anos, essa menina teve de 11 para 12 anos, presta atenção, nessa faixa assim. E depois desse abuso, a menina tentou suicídio. Sim. E hoje ela está fazendo terapia. E a mãe está falando que hoje ela regula o celular da filha. Mas a menina está dando muito problema. Ô gente, depois disso que você trouxe, isso que ela trouxe é o seguinte: uma criança que teve essa dificuldade do abuso. O que vem despertar e o que vem depois disso. E aí fica até uma mensagem para os jovens. Aqui no texto, no final, mas no final aqui, ele traz uma abordagem sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele faz uma colocação muito interessante, que seria assim: saibamos que exercer sexualidade com alguém é se empenhar-se perante esse alguém. Se esse alguém se apaixonar, se matar, sentir-se desprezado, entrar em quadro de neurose, depressão, frustração, psicose, tristeza, desespero, amargura, seria lícito abandoná-los? O que é isso aqui, que é o que ela está me dizendo aqui? E eu vou pegar por esse viés, se você me permite. Eu seduzo uma criança, principalmente o jovem, que gosta muito do ficar, né?
Hoje fica com um, amanhã fica com outro, depois da manhã fica com outro, e por aí vai. O que impacta esse ficar espiritualmente? Vamos imaginar que eu resolvo hoje e fico com a Andréia. A gente tem um encontro, fica. A Andréia apaixona, cria um desequilíbrio, cria um apego. Disso vem o desespero, dentro que nós colocamos aqui depressão, tenta um suicídio. Eu fui caminhar, não estou nem sabendo o que está acontecendo com ela. Mas a minha responsabilidade, espiritualmente falando, está lá. Está lá. Todos os atos. Eu viajei na década de 80 para o Nordeste com ótica. E na época era muito comum. Chegava lá, menino de 11, 12 anos, caminhoneiro passava. Aí eu vou levar para criar. A mãe entregava e tinha que entregar, porque senão morria de fome e de sede. Ia para dentro dos caminhões, ficava rodando nas rodovias e acabava em prostíbulos aí. Isso tem muito no nosso Brasil. A responsabilidade daquele que pegou lá e começou o processo é muito séria. Então, quando vocês passem isso para os jovens nas suas casas, seja menino, seja menina, quando você se propuser a ter um relacionamento mais íntimo com uma pessoa, esclareça das responsabilidades que o Espírito está criando. E são responsabilidades sérias. Não é simplesmente o fato de ter o ato físico. Esse é o comum que até os animais têm. É o comprometimento espiritual. Esse caso que ela trouxe, que a menina foi abusada, está em completo desequilíbrio. Quem fez o ato talvez nem saiba, mas está ali para ele um resgate que ele vai ter que cumprir amanhã. Isso é fato. Isso é tanto para menina ou para menino. Essa questão de ficar com um, ficar com o outro é muito séria. Primeiro, pelo seguinte: você vai criando energia, você vai segurando energia. Cada ser é um centro de energia acumulada. Então, se eu sou casado, eu começo a ter um relacionamento fora. É outra energia. Daí a pouco aparece uma doença, aparece um desequilíbrio. Vai acontecer. Porque eu estou abrindo a porta para que aconteça. Porque eu fiquei com ela, peguei um pouco da energia, fico com a Marisa, pego outro pouco, fico com ela, pego um pouco. Eu não tenho estrutura nem para lidar com as minhas direitos. Daí a pouco eu sou um centro de energia, desorganização, e vou para o desequilíbrio. Olha uma pessoa viciada na bebida, bebe até sem vontade. Chega num ponto que a pessoa toma uma pinga, passa mal o dia inteiro, mas ela não consegue parar. Olha uma pessoa desequilibrada no sexo, gente, é muito triste. É muito triste. E esse processo, ele não começa da noite para o dia. As crianças dão um sinal. O que a espiritualidade espera é que os pais sejam pais, observem seus filhos, dê atenção para os seus filhos. Tudo que seu filho fala é importante, tem peso. E enxerguem seus filhos como espíritos que são, e não como a criancinha que você vê. Porque ao momento que ele vai crescendo, se ele pegar, eu pego minha neta, levo ela hoje para um estudo que as crianças estão tendo aqui, evangelização. Nós já falamos aqui até do livro da Sheila, que é Digna Estrela, que é maravilhoso. Levo para evangelização. Ela está tendo uma informação lá dentro importantíssima, da maneira que ela tem capacidade de absorver. Os pais estão aqui. O lar, cada lar aqui, representado nos dois planos da vida, estão recebendo hoje uma visitação da espiritualidade. Estão recebendo luz. A conversação entre os pais do que está acontecendo lá, a criança vai chegar, comentar em casa. Os pais vão reforçar esse ensino. Vão educar dentro desse ensino. Você tem um culto no lar, toda semana, e a criança participando. A probabilidade dessa criança ter um desregamento é muito menor. É muito menor. Mas vamos dizer, vamos imaginar que esse espírito traga uma carga de compromisso que ela não dê conta e tenha um desvio. Qual o remédio? Continuar o Evangelho, continuar o amor, aproximar. Não é um deslize que vai definir, mas continuar a manutenção.
trazer a pessoa para a responsabilidade, deixar ela assumir a responsabilidade daquele lar, seja um filho ou seja uma filha. Eu lembro de uma fala de meu pai, que ele nos criou dizendo o seguinte: sempre que você bater no portão, lembre que lá dentro tem um pai e uma mãe, e você deve respeito. Isso ele falava com todos os filhos. Todos os filhos. Talvez para o mundo nós fôssemos bons, não acompanhava, né? Não acompanhava a sociedade do jeito que estava nas baladas, mas espiritualmente falando, se não estamos conseguindo melhorar nossa encarnação ainda por deficiências, não estamos complicando tanto, porque uma gravidez na adolescência dentro de uma família mexe com a família inteira. Depois que o processo está estabelecido, gente, mexe com a família inteira. Uma pessoa, uma criança que deveria estar sendo educada, tem que passar a ser educadora, né? É complicado, é muito complicado. Então a gente pode trabalhar para conter isso, e aí é a disciplina, que hoje é um trabalho chato, né? Que, como vou trazer o Sandro Klinge aqui para a conversa, ele diz o seguinte, que a infantilidade dos pais hoje: filhinho, você me ama? Quem é aqui, já tem muita gente aqui de 40 anos atrás, que escutou o pai perguntando se nós o amávamos? Não tem. Não tem. Ele não abria mão do respeito. Com isso eles conseguiam o respeito e o amor. Hoje os pais inverteram. Eles entram no jogo de você me ama, sou amiguinho. Tem um simbolismo do amor, vamos dizer assim, mas não tem o respeito dos filhos. Ao ponto que a gente vê os jovens fazerem hoje da vida o que querem, sendo vítimas do próprio lar. Vítimas do próprio lar. Porque se eu recebi um filho, é porque tem um comprometimento espiritual, né? A gente pode até voltar um pouquinho antes aí. Se eu for casar, eu vou casar para quê? Para me ser feliz? Se for para me casar, para me ser feliz, eu fico onde eu estou, porque senão vai dar errado. Mas se for para me casar, para fazer o meu companheiro feliz, ou a minha companheira feliz, aí eu posso dar o passo, porque está tendo equilíbrio. Porque fazê-la feliz, eu não tenho condições de fazer. Agora, fazer com que ela me faça feliz, não, porque isso tem que ser um desejo dela, tem que partir dela. Então esse negócio de eu casar para me ser feliz, não vai. Se eu quero casar para me renunciar por alguém e conviver junto, ótimo. Agora, se eu quero casar porque eu quero ficar livre do lar que eu estou morando, também não vai dar certo. Eu vou trocar um problema por outro. Partindo desse conceito, quando eu vou ter um filho, a gravidez, ter filho é ótimo, não é? É a melhor coisa do mundo, para quem é pai sabe. Mas qual o compromisso que isso vai trazer para mim? O que eu vou ter que abrir mão? Nós tivemos, gente, há pouco tempo, eu trago isso, vou trazer os nomes, André estava junto numa mesa, uma pessoa muito querida, próxima, evangélica, com uma criança de meses. Conversando com uma sobrinha nossa que é muito amiga, diz o seguinte: em novembro eu vou para os Estados Unidos. Aí a pergunta que vem, mas e a criança? Não, ele não vai ficar com minha mãe e com meus pais. Eu acho que a partir do tal dia eu vou começar a chorar de saudade. Na hora, eu acho que a espiritualidade amarrou minha boca, porque para essas horas eu tenho uns impulsos meio. Vê se tem sentido um negócio desse. Me parece que foi. O impacto que causou para essa criança a ausência da mãe nesse período, ela vai descobrir daqui uns anos. Daqui uns anos. Porque o espírito sente. O espírito sente. Aquela ausência desnecessária. Porque quando você pede a Deus um filho, né? Na nossa doutrina tem: olhe pelos filhos que te confiei. Né? Tem até uma música que traz isso. Quando você pede a maternidade, é para você ser mãe, é para você ser pai.
Dali para frente não existe eu, existe nós. Dali para frente não tem eu viajar e meu filhinho ficar para trás, porque agora a moda é essa. Não tem, gente. Isso para a cabeça de uma criança é um problema muito sério. Muito sério. Não tem aquela questão, não precisa aproveitar a vida, precisa ir para a festinha, eu vou ficar olhando os filhos. Não, senhor, é filho, é só família. Você tem que buscar divertimentos entre que você possa acompanhar o filho e possa trazer para ele crescimento, mas todos juntos. Você não pode segregar. Você não pode virar para Deus e falar assim: olha, é meu filho, mas chegou minha época de férias, eu vou deixar com minha mãe e vou viajar porque eu preciso descansar. Tem sentido isso? Não tem. É só a gente colocar bom senso nas coisas. E isso vai trazer um desequilíbrio para os jovens. É um conjunto. Se eu não aprender a renunciar em prol do outro, não peça filho. Porque é trabalhoso. Como diz o nosso irmão aqui, Marcelino, é dificultoso. Domingo de manhã lá é gostoso estar na cama dormindo, não é? Você tem que levantar um frio desse, trazer a criança. Faz parte do processo. Mas isso passa rápido, gente. O problema da gravidez hoje na infância está muito sério. Muito, muito sério. É muito triste. Você olha, anda nas ruas, é o que você mais vê: criança novinha com criança no colo. Sem saber o que tem na mão. Tinha que estar brincando de boneca. Mexe com toda a estrutura. Só que toda gravidez, como diz Emmanuel, desejada ou indesejada, é bênção divina. Toda gravidez, a partir do momento que estabelecida, é bênção divina. É oportunidade divina. Se soubermos caminhar com a situação, se soubermos aproximar do Evangelho e trazer para os nossos filhos, que é de nossa responsabilidade. Porque não adianta falar do jovem sem falar da gente, sem entender o nosso processo, sem entender o que é a vida, o porquê da encarnação, a necessidade da reencarnação. Aquele, quando cita o aborto, ele traz um número aqui, que em 1977, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 1997 no Brasil, cerca de 1 milhão, ainda põe entre parênteses, isso mesmo, de meninas entre 15 e 19 anos tornaram-se mães. Em 99, 30% de acréscimo e cai a idade para 10 a 14 anos. Então, gente, é muita coisa. É muita coisa. É muito desequilíbrio. É a sensualidade tomando conta, a matéria tomando conta. A matéria tomando conta. Hoje você pega os jovens, eu já vi reportagem disso, tem uma festa que eles chamam de rave. A disputa é de quanto mais companheiros você tem ou companheiros você tem numa noite. Tem gravidez que a mãe nem sabe quem que é o pai. Aí você pensa assim, responsabilidade só da criança? Não. De todos que estão envolvidos no processo. De todos que estão envolvidos no processo. Nós aqui na Casa Espírita, por exemplo, quando adentra uma criança aqui, é responsabilidade só dos pais? Não, de todos nós que estamos aqui dentro. Em todos os sentidos. Pelos perigos físicos, se um aproximar da janela, se aproximar da escada, tem que estar todo mundo de olho. E tem que estar todo mundo de olho também nas aproximações que chegam para essa criança. No que está sendo abordado, de que maneira está sendo levado. Não é porque está no meio religioso que tudo tem que ser aceito sem um crivo. Não precisa ter um crivo. A gente está vendo isso aí em meio à nossa sociedade muito dentro dos nossos lares. Por que os principais abusos acontecem dentro do próprio lar? Entre tios, irmãos, até mesmo pais. Porque é imposto o medo para a criança não fala e o abuso vai se perpetuando até as consequências chegarem. Mas se você for um pai, a exemplo do que eu trouxe aqui, que eram os nossos pais que bate o olho e sabe que tem uma coisa errada, você pega um problema fácil. Mas se você é um pai, que eu vou chamar o pai atual, né? E aí, gente, a crítica é para os pais mesmo. E aí é séria essa crítica.
Que você chega em casa, estou cansado, pega no celular, dá um celular para o filho, dá uma televisão, põe no quarto dele, deixa lá dentro. Pode acontecer o que for com essa criança que você não percebe. A pandemia nos provou isso. Quantos pais viraram, quantas pessoas próximas chegaram para nossa bicha, eu não sabia que minha mulher era tão chata. Eu não sabia, eu não estou aguentando meus meninos. É porque ele estava vivendo alijado da família, ele estava fora da família. Ele estava ali de corpo presente, só de corpo presente. E de financeiramente presente, talvez. Mas ele não fazia parte do processo. Por isso que muitos casamentos não seguraram. Pois não? Aí teve um acontecimento recente que eu presenciei parte dele, a desestruturação da família, né? O pai sempre buscava mulheres fora do casamento, então Sim. Em algum momento a mãe desistiu de continuar, se separaram, mas o pai julgou o filho contra a mãe, filho único. Sim. E ele foi embora para a Europa e o menino foi para Coimbra estudar psicologia. Então o menino estava longe do pai e da mãe e ressentido com a mãe. A mãe começou esse processo de aproximação. E ela ia em abril ficar 15 dias com ele. Ele se matou antes. Através de alguém na internet, essa internet que eles falam que é difícil de rastrear, a pessoa se aproximou dele como se fosse um psicólogo, um amigo, expôs várias situações de apoio. E aí, num determinado momento, falou: não, se você realmente não dá conta, acaba com isso. Aí Sim. deu para ele o link onde ele compraria o veneno para acabar com a vida. Tudo isso eles já conseguiram rastrear, só não chegaram até a pessoa. E tudo indica que essa pessoa assistiu virtualmente ao suicídio. Encontraram ele 7 dias depois, não teve como trazer o corpo. E um menino que tinha tudo, ele estava com 21 anos, estudando psicologia em Coimbra, mas não conseguiu superar as dificuldades que todo esse impacto colocou sobre ele. Olha, essa questão que você trouxe aí dá uma trouxe para a gente, que é o seguinte. Esse Só caso... terminando, o pai, 2 semanas depois, também se matou. Pois é, agora você imagina um vínculo espiritual que isso dá. Quando a gente fala que para a espiritualidade tudo é base, tudo pesa, se você começar a incentivar seu filho da maneira correta, da maneira certa e respeitar os processos, aproveitando o que ele tem de melhor, entendendo as dificuldades dele e aproximando ele do Evangelho, você vai ter um ser equilibrado. Se você pega seu filho, que está na linha de corrente, que vai chegar nesse ponto seu aí que eu estava falando, se eu pego meu filho e entendo que ele vai ser aquilo que eu imaginei que eu deveria ser, e eu passo a transferir para o meu filho as minhas vontades, os meus desejos, e passo a moldar ele dentro daquilo que eu quero, porque tem criança hoje que você olha que é o xerox da mãe ou é o xerox do pai, ou é a princesinha da mãe ou é a princesinha do pai. Em dado momento ela vai ter que ser ela, não vai ter como. Em dado momento vai haver um rompimento, e esse rompimento geralmente é trágico. Esse rompimento geralmente leva ao suicídio. O suicídio hoje, gente, aumentou muito. Eu posso falar de cadeira porque eu tive um processo desse dentro do meu lar. Um irmão conhecia a doutrina espírita, era espírita, teve suas dificuldades reencarnatórias, não bebia, e não deu conta. Meu pai desencarnou e logo depois ele desencarnou. São processos. Vai criando a dependência, e na hora que a pessoa encontra com ela mesma, ela não tem força para poder. Esse caso que ela trouxe, que parece simples, a gente está falando aqui de gravidez de jovem. Olha o tanto de abuso que leva à prostituição infantil. Tem muitas, mas muita criança passando por isso, por medo de chegar em casa e poder falar com os pais, porque é imposto para ela o medo. O lar já é complicado, ela não tem um acesso, porque esse jovem que ela trouxe o exemplo, todos nós, gente, temos nosso momento de crise, temos nossos desertos, que nós vamos passar por eles. Rosando Klinger, ele narra uma história dele muito interessante. Hoje ele é psicoterapeuta, tem trabalhos fantásticos, todos acompanham, né? Ele traz o seguinte, que certa vez ele num apartamento, ele chegou por umas 3 vezes na varanda pensando em pular. Não comentou isso com ninguém,
Voltou para casa num desespero tremendo, o irmão dele o acolheu, a mãe e tal, tocou o barco. Um dia ele fez um estudo e nessa palestra um mentor chamou ele e falou para ele: filho, você deu para a gente muito trabalho aquele dia. Toda vez que você ia para a varanda, tinha um grupo espiritual protegendo e amparando. Os nossos desertos, as nossas dificuldades, olha para o seu jovem com amor, olha para o seu filho com amor, não com grandes expectativas suas, mas entendendo aquilo que ele dá conta de responder. Seja pai, seja mãe da simplicidade. Hoje os recursos que a gente tem são muito grandes, as portas são abertas, mas se ele tiver a base solidificada dentro de casa no amor, é muito difícil quebrar essa barreira. O seu filho tem que ter a coragem e a liberdade de chegar para você e comentar o dia dele. E você tem que ter tempo para escutar, parar, ouvir, ficar na mesma altura, brincar, observar os desenhos que a criança está fazendo, porque no desenho diz muito. Observar seu filho quando alimenta, procurar alimentar todo mundo junto na mesa. Pode ter televisão no quarto, é moda, pode ter, mas ter os horários de assistir programa junto em família, criar uma atividade em família. Hoje as crianças chegam, entram para dentro do quarto e vai sair no outro dia de manhã. Os pais não se encontram. São presas fáceis. São presas fáceis. E nós, como pai, vamos responder por isso. Quando eu disse aqui, está chegando os últimos minutos, gente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. O objetivo aqui é trazer a visão dos pais para o jovem, para os filhos. Mas na primeira infância, o livro aqui traz para a gente que desde os 4 anos a gente já pode iniciar essa conversação sem provocar a sensualidade, uma conversação sadia, no próprio banho, começar a ensinar para a criança que o corpo dela é inviolável, é intocável, que somente o pai e a mãe. São coisas que você vai ensinando, que quando tiver alguma coisa fora, ele vai te dar o retorno, porque ele vai encontrar acolhido em você. Diferente dos pais antigos, que não estou jogando pedra neles, que se a criança chegasse e falasse um negócio desse, ainda apanhava. Em meio à nossa sociedade hoje tem, às vezes a mulher separa casa, o homem separa a casa, aquele que vem começa a aproximar de uma jovem ou de um jovem e ainda agredido porque está atrapalhando o namoro. Escutar com carinho e entender e passar para o seu filho. Ser mãe é maravilhoso. Assumir a responsabilidade de uma mãe é coisa diferente. É muito diferente. Nós tivemos essa semana, uns dias atrás, um episódio muito engraçado. Vou pedir perdão para vocês e comentar. Minha netinha saiu de 2 anos com um carrinho. Queria sair com um carrinho empurrando a boneca. Meu filho, você vai levar avô. No meio do caminho ele queria que pegasse. Ele falou: não, mas você não é a mãe dela, você que vai levar. Aí ela continuou empurrando, de repente a papai falou: não quero ser mãe mais não. Quero ser pai. Ô, gente, é uma brincadeira. Mas a criança começar a perceber que o que é dela é responsabilidade dela. É dela. Então, se você teve um filho na adolescência, ótimo. Você deixou de ser a filhinha da mamãe para ser a mamãe. Pais. Agora vai para o pais, que são os últimos minutos. Antes dos últimos minutos, então. Primeiro que você vai ser preso depois dessa palestra. No mínimo. E segundo, há uma perspectiva de mudança dessa sociedade tão degenerada conforme você, e nós estamos vendo isso todo dia nas televisões. Tem sim. Tem, você sabe por quê? Obrigado por aquela pergunta. E se tiver algum advogado de plantão aí, gente, ajuda nessa área. Mas aqui tem pelo seguinte: o fato da gente já estar reunido nesse assunto está sendo suscitado. Como que a espiritualidade funciona? Se você pegar a grade de palestra dessa casa e sair acompanhando, você vai ver que em diversos lugares vão estar falando do mesmo assunto, óbvio que às vezes de maneira diferente. E já existe na sociedade um sentimento e um pedido de mudança, porque os pais atuais estão sofrendo muito com os desvios do filho. Eu trouxe aqui o que pode acontecer e a prevenção, que fica uma conversa pesada.
Mas as tragédias particulares, que são o que acontece nos lares quando vem uma criança assim, é muito doloroso. É muito doloroso você ver aquela sua filha querida sofrendo porque já é mãe. É muito complicado. Gente, os absurdos chegam num ponto. Essa eu posso dizer que é uma pessoa muito querida e eu tenho certeza que ela me autoriza, a Mônica. Tem uma filha, trabalha, é uma pessoa maravilhosa, muito bonita, já era mãe, tem um relacionamento no trabalho com uma pessoa que era casada. Veio uma filha, ela está cuidando da filha, trabalha demais. A esposa do rapaz descobriu. Adivinha a atitude dela? Uma companheira teve um filho também que ela tinha o mesmo direito. Quando você está em meio a situações dessa natureza, por que eu estou trazendo esse exemplo que traz dentro disso? Isso desperta na gente um desejo imenso de mudança. É muito triste sair, às vezes eu saio de manhã aqui e vejo os bares abertos, jovens novos passando a noite inteira bebendo numa mesa. Isso a gente pode fazer a reversão. O grande problema dentro da sua pergunta é que é o seguinte: hoje o mal é muito mais divulgado do que o bem. Tem muita coisa boa acontecendo. Daí essa polêmica toda que nós estamos vivendo no país, gente, a gente não pode acreditar que isso está solto. Não está. Desorganizados somos nós. A espiritualidade amiga é muito organizada. Nós todos estamos sendo amparados, estamos sendo encaminhados, mas tem uma coisa. Hoje o que nós escutamos aqui, nós podemos levar para dentro da nossa família, para o nosso meio social. Quando tiver uma criança próximo de desequilíbrio, é responsabilidade nossa também. Esse movimento vai crescendo. Vai crescendo. O senhor trabalha na área de música, né? Olha a dificuldade que é para arrumar um grupo. Não é só dentro da fraternidade. Eu tive pessoas que mexem, lidam com música no Palácio das Artes há muitos anos. Grupo de jovens. Olha a dificuldade que é para criar um grupo de jovens. Porque não oferta o que a sociedade está oferecendo. A música precisa de sensibilidade, precisa de disciplina, precisa de dedicação. Assim tudo na nossa vida. Então eu vejo sim uma sociedade que está num processo de crescimento, está passando num processo de transição planetária. Essa efervescência é toda necessária e felizes somos nós todos que estamos aqui dentro e podemos ouvir isso. Mas nós temos que trazer Jesus para o nosso dia a dia. Deixar de manhã, deixar de achar que a nossa vida é mais pesada que a vida de todo mundo, que o nosso problema é mais sério que todo mundo. Se fizermos aqui um levantamento, cada lar aqui tem um problema. No final nós vamos sair daqui dizendo graças a Deus que o meu é só esse. Mas passar a valorizar as coisas belas, as coisas boas, passar a valorizar os nossos filhos como um ente que chegou na nossa família para trazer crescimento. E na hora que a gravidez indesejada chegar na nossa porta, receber com amor. Eu, gente, tenho certeza absoluta, que nós estamos num processo, já está chegando o final, esse processo vai passar, o tempo não é nosso, mas ainda a gente vai ver muita coisa boa. Nós vamos voltar para a pátria, vamos voltar para esse óbvio, se Deus assim o quiser, ou para qualquer outro que formos, sabendo que nós podemos sempre ser melhor do que fomos ontem. Então, se nosso lar tem dificuldade, graças a Deus por isso. Se nosso casamento tem dificuldade, graças a Deus por isso. Graças a Deus por estarmos encarnados e estarmos vivenciando hoje. Porque não somos vítimas do que está acontecendo. Nós contribuímos e podemos contribuir muito com pensamento positivo, fala positiva. Esse estudo trouxe para esse lado, mas é necessário para a gente acordar para o nosso lar. Vamos cuidar do nosso lar primeiro, depois isso vai expandir para o lado vizinho, para a sociedade. Mas o principal é o nosso lar. Muita paz, muita luz a todos. Obrigado pelo carinho de escutar. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem dito, né? As palavras foram colocadas muito bem e é um momento de reflexão.
Aliás, a bênção das nossas reuniões, de todos, é um momento de reflexão. É um instante em que a gente não está sozinho aqui nesse tempo. A gente está acompanhado do anjo guardião, da espiritualidade. E cada palavra é dita para que a gente comece a repensar, a redefinir o caminho, a ver, a melhorar as nossas escolhas e caminhar num patamar melhor. Então, isso aqui é uma bênção, que a gente aproveite melhor, né? Os nossos recadinhos de sempre são orientação para o culto no lar, abordado aqui a importância de nossas crianças serem criadas com essa reunião, discutindo os passos de Jesus, discutindo esses passos na nossa vida, né? Isso aqui é uma segurança para a adolescência deles, na hora que o mundo tenta dissuadir, eles vão ter uma base, aquela base que nosso irmão falou. Temos atendimento fraterno, segundas e quartas, viu, gente? Deixar o nome na recepção a partir de 19 horas e aguardar aqui no salão para ser chamado. Orientação espiritual às quartas-feiras. Deixar o nome na recepção a partir de 19 horas, aguardar até o final da reunião e a orientação virá da espiritualidade. Nossas cestas básicas sempre estamos pedindo doações para montar das cestas básicas às famílias assistidas. Açúcar, fubá, óleo, farinha, enfim, é um pouquinho de cada, vai fazer muito, né? Outra coisa, nós estamos com a nossa campanha do quilo no domingo, reiniciando, e precisamos de braços fortes, corações abertos que possam auxiliar. Tá? O convite a todos que queiram participar de uma campanha do quilo, pode ir. Tem no sábado também, pode até escolher. Estão todos convidados, tá? E o convite para acessar o YouTube da Fraternidade, porque todas as palestras que estão sendo gravadas, a gente ainda não tem um aparelho profissional, ainda não é uma coisa muito, ainda é bem amador, né? Mas com a participação de vocês, com a visualização, uma hora lá que estiver tudo tranquilo dentro de casa, abre, junta a família, vamos assistir lá a palestra que a gente viu lá, ou rever, dá o likezinho, né? O tal do YouTube lá, saber que tem que divulgar, né? Compartilhem. Emmanuel sempre pede isso. Vamos levar a doutrina para frente. E a caridade da doutrina é a divulgação. No mais, gente, é agradecer. Nossos próximos convites, né? Na segunda nós temos Lei de Igualdade, nosso Wagner Urquiza. Na quarta teremos Lei de Desigualdade, Wagner Urquiza. Na quarta temos Desigualdade das Riquezas, nossa irmã Jaqueline. No domingo, o poder do amor. Na quarta é Milton Maia. No domingo, Jaqueline. Tá? Convite a todos para seguir as nossas palestras, nossas reuniões. Vamos agradecer, gente? A gente tem que agradecer da hora que o dia amanhece até a hora que escurece, né? É tão bom a gente ter esse objetivo de escolher, buscar os passos de Jesus, que a gente possa levar todos esses conhecimentos do nosso dia a dia, para os nossos lares, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, que a nossa Mãe Santíssima cubra-nos com o manto do amor e da paz, e que a gente possa continuar nesse caminho,
Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora, na hora de nossa partida, que assim seja. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe na caminhada.